Olá! A nossa conversa de hoje é quase uma investigação, sabe? A gente tem um gigante, o Banco do Brasil, que claramente tropeçou, e agora o mercado parece completamente dividido. De um lado, tem gente apostando que ele vai levantar rápido, sacudir a poeira e, bom, voltar a correr. Do outro, analistas mais céticos que acham que a lesão foi mais séria e a recuperação vai ser bem mais demorada. Nossa missão aqui é juntar as pistas que a gente tem, projeções, dados históricos, estratégias, para tentar montar esse quebra-cabeça e ver qual cenário é o mais provável. É uma ótima analogia. E se é uma investigação, a gente tem que ir direto para a cena do crime. Que, nesse caso, são as finanças do banco. O epicentro de toda essa discussão está numa palavra: provisões. Provisões. Dinheiro que o banco é obrigado a separar, guardar, para cobrir possíveis calotes no futuro. É como uma reserva de segurança. E o Banco do Brasil aumentou muito essas provisões, principalmente por causa de problemas na carteira de crédito para o agronegócio. Ah, entendi. Então, na prática, o banco está gastando mais com seguro contra calote, é isso, e por isso sobra menos dinheiro para distribuir. Exatamente. E é aí que mora a grande divergência de opiniões, né? Sobre quando essa fase de pagar seguro caro vai finalmente acabar. Certo. E as análises que a gente viu mostram um verdadeiro cabo de guerra de narrativas. Sim, de um lado um otimismo mais generalizado, muitos no mercado esperando que a virada já aparecesse nos resultados do quarto trimestre de 2025, que seriam anunciados ali por volta do dia 12 de fevereiro de 2026. Que seria o cenário ideal, digamos. O ideal. Mas, do outro lado, surge uma análise bem mais fria, mais detalhada do BTG, que basicamente diz: pessoal, calma, a festa não é agora. E o que essa análise do BTG diz de tão diferente? Eles jogam essa recuperação para quando? Eles apontam para uma data bem mais para frente. A previsão deles é que o verdadeiro ponto de virada, sabe, aquele momento que a gente vai poder dizer, ok, agora a recuperação começou de verdade, será só no segundo trimestre de 2026. E os resultados disso só ficariam claros para o mercado lá para agosto, talvez setembro daquele ano. Nossa. Isso é um adiamento de mais de 6 meses em relação à expectativa otimista. Uma eternidade em tempo de mercado. Mas por que essa data específica? O que tem de tão crucial no segundo trimestre de 2026? É a prova de fogo. Será nesse período que os primeiros grandes vencimentos da safra, que já foram financiados sobre a nova política de crédito do banco, vão acontecer. A nova política. Isso. O banco, diante dos problemas, mudou completamente a régua para emprestar dinheiro. Ficou muito, muito mais rigoroso. E é em meados de 2026 que a gente vai ver se essa nova régua funcionou. Entendi. Se os produtores rurais pagarem em dia, mesmo com as regras mais duras, é o sinal verde. É o sinal verde que o mercado espera para voltar a confiar. Se não pagarem, bom, aí a história é outra. E o que significa na prática critérios mais rígidos? Não é só pedir mais documento, imagino. Não mesmo. E aqui a análise aprofunda um ponto crucial. O que se sugere é que o banco parou de aceitar apenas a promessa da safra futura como garantia principal. Ah, interessante. Agora, eles estão exigindo garantias reais, mais sólidas, coisas como imóveis rurais, outros ativos que não dependem do clima ou do preço das commodities. E a análise do fluxo de caixa do produtor ficou muito mais detalhada. É uma mudança de filosofia, sabe? Sair de uma aposta no futuro para uma análise bem pé no chão do presente. Faz todo sentido. Estão trocando uma promessa por algo concreto. E imagino que isso afete a rentabilidade. Você mencionou a recomposição do ROI. Sim, e esse é um ponto que precisa ficar muito claro. O BTG alerta que a recomposição da rentabilidade sobre o patrimônio, o famoso ROI, raramente é um processo rápido. Certo, o ROI é aquele termômetro da eficiência do banco, né? Exatamente. É o que mede quão eficientemente o banco usa o dinheiro dos acionistas para gerar lucro. Um ROI de 20%, por exemplo, significa que para cada R$ 100 investidos, o banco gerou 20 de lucro. É a principal medida de performance.
E a história do nosso setor bancário é implacável em mostrar que depois de uma crise de crédito, a recuperação do ROI é sempre um processo gradual. Leva vários trimestres, às vezes anos. Essa ideia de limpar a casa, reforçar garantias e ter paciência para a rentabilidade voltar. Não é nova, né? Me parece que a gente já viu esse filme antes. Sem dúvida. E é aqui que a análise fica fascinante, porque ela nos dá um mapa do caminho ao traçar um paralelo direto com o que aconteceu com o Bradesco e o Santander. Com Bradesco e Santander há uns 3 anos, certo? Isso, a situação do Banco do Brasil não é um caso isolado no vácuo. Pera um pouco. Você está dizendo que a crise que derrubou esses bancos naquela época foi, em parte, detonado por uma única empresa, a Lojas Americanas? Em grande parte, sim. Mas como um rombo, mesmo que gigante, causa um estrago tão grande num banco desse porte? É uma ótima pergunta porque revela como o sistema é todo interligado. Bradesco e Santander eram grandes credores da varejista. Quando a fraude contábil veio à tona, os bancos tiveram que provisionar bilhões de reais da noite para o dia, reconhecendo que, olha, provavelmente não iam receber aquele dinheiro. E isso não só machucou o lucro, mas gerou uma desconfiança geral. Exato. Os investidores começaram a se perguntar: se eles erraram a mão com Americanas, onde mais eles podem ter errado? A desconfiança se espalhou como fogo. E essa desconfiança se refletiu no preço das ações, claro. De forma brutal. Para se ter uma ideia, a cotação do Bradesco, que estava na casa dos R$ 20 em 2022, despencou. Chegou a um mínimo de R$ 11. Mas o dado mais interessante para mim é o indicador de preço sobre valor patrimonial, o P sobre VP. Ele chegou a um piso de 0,73. Explica melhor o que isso significa. Um P sobre VP de 0,73. Pensa assim. É como se o banco tivesse R$ 100 em ativos na sua contabilidade, prédios, dinheiro em caixa, empréstimos a receber, tudo. Mas o mercado de ações inteiro, somando o preço de todas as ações, estivesse dizendo que só pagaria R$ 73 por tudo aquilo. É um sinal claro de desconfiança na qualidade desses ativos? Claríssimo. E principalmente na capacidade do banco de gerar lucro com eles no futuro. O Santander teve uma trajetória muito parecida, com o P sobre VP batendo um piso de 0,75. O mercado estava precificando um cenário muito, muito ruim. Ok, os preços caíram, a desconfiança era enorme. Mas eles se recuperaram. Hoje, a cotação do Bradesco já voltou para a faixa dos R$ 19 e o P sobre VP está em 1,14. O que eles fizeram para sair do buraco? Essa é a parte mais importante da lição. A recuperação não foi só no preço da ação, foi nos fundamentos. A estratégia foi muito similar à que o Banco do Brasil parece adotar agora. Eles fizeram uma varredura completa na carteira de crédito, apertaram os critérios para novos empréstimos. Limpando os ativos problemáticos, né? Exatamente. Na prática, isso significou renegociar dívidas, executar garantias e ser muito mais seletivo. E o resultado apareceu nos números. Eles conseguiram reduzir a inadimplência e, aos poucos, recompor a margem. Provaram ao mercado que a limpeza da carteira estava funcionando. O histórico deles é um roteiro do que pode acontecer. Esse histórico do Bradesco e do Santander nos dá um mapa bem claro do caminho, então. Mas se essa recuperação mais lenta for mesmo o caminho para o Banco do Brasil, como a pessoa que tem ou quer comprar a ação se posiciona? A questão dos dividendos vira o ponto central, né? Vira o ponto central. Porque essa estratégia de recuperação tem um custo no curto prazo. E esse custo é pago, em parte, com dividendos menores. As análises deixam claro que pagamentos robustos não são a prioridade do banco agora. Apenas 30% do lucro está indo para dividendos, o que é um percentual baixo para o padrão histórico do banco. E o resto vai para aquelas provisões que a gente falou no início. Isso, para fortalecer o balanço. Isso nos leva ao famoso preço-teto, uma ferramenta que muito investidor focado em renda usa. Como fica essa conta para o Banco do Brasil hoje? A análise faz uma conta simples, mas poderosa. Com uma projeção de dividendo por ação de R$ 1,21 para o ano e considerando a cotação no momento da análise de R$ 21,37, o retorno em dividendos, o famoso dividend yield, é de aproximadamente 5,67% ao ano. Que não é um valor muito alto, né? Não é.
Para um investidor que estabelece como meta um retorno mínimo de 6% ao ano só com dividendos, o preço máximo que ele deveria pagar pela ação, o preço teto, seria de R$ 20. Ou seja, olhando só para o dividendo que pinga na conta no curto prazo, a ação estaria negociando acima do preço teto. Exatamente. Então temos uma armadilha aqui. A pessoa que olha só o dividendo de curto prazo vê a ação como cara. Mas essa mesma métrica pode estar cegando ela para a oportunidade de comprar um ativo de qualidade na baixa. Você resumiu perfeitamente a armadilha psicológica que a análise aponta. O investidor de curto prazo, focado nesse preço teto calculado com o dividendo atual, corre o risco de vender no fundo do poço. Ou de não comprar exatamente quando o investidor de longo prazo enxerga a maior oportunidade. A métrica que deveria ser um guia vira um convite para perder a virada. É quase como se o dividendo baixo fosse um sintoma da doença, mas também parte do remédio que vai curar o banco. Exato. Olhar para o preço teto baseado nesse dividendo temporariamente deprimido é como avaliar um atleta de ponta no meio de uma cirurgia e concluir que ele nunca mais vai correr. A análise de longo prazo, segundo as fontes, deveria focar em outras coisas. No potencial gigantesco de recuperação da rentabilidade, o ROI, e na valorização do ativo quando a normalidade voltar. Certo. A tese de quem compra agora é que, daqui a 3 ou 4 anos, o banco pode voltar a pagar dividendos muito elevados. Muito, muito elevados. E quem comprou na baixa será duplamente recompensado pela valorização da ação e pelos futuros dividendos gordos. E existe alguma chance de uma surpresa positiva antes disso? Algo como um dividendo extra? Existe, mas as fontes tratam isso com muita cautela. Há uma menção sobre a possibilidade de dividendos extraordinários em 2026. No entanto, a condição é que os resultados sejam excepcionalmente fortes. Ou seja, a recuperação teria que ser muito mais rápida do que o cenário base sugere. É uma possibilidade no radar, mas não é o mais provável. Não dá para contar com esse ovo, então. De jeito nenhum. A estratégia principal é fortalecer o balanço. Entendido. Em meio a toda essa incerteza, parece que tem um dia que todo mundo marcou em vermelho no calendário, 12 de fevereiro de 2026. Por que essa data é tão importante? Sem dúvida. Essa data concentra um pacote de informações cruciais, tudo de uma vez. São 3 motivos principais. O primeiro é o anúncio dos dividendos do quarto trimestre de 2025. Será o primeiro pagamento do ano e vai dar o tom para os investidores. Ok, primeiro motivo. E o segundo? O segundo, e talvez o mais importante, é a apresentação pública dos resultados completos. O fechamento do ano de 2025, o ano que concentrou a crise. Isso vai permitir que o mercado faça uma autópsia completa da saúde financeira do banco, entenda a profundidade do problema e a eficácia inicial dos remédios. Certo. E qual seria o terceiro motivo que torna esse dia tão especial? O terceiro é a previsibilidade. É muito provável que, junto com os resultados, o Banco do Brasil divulgue o novo calendário de pagamento de dividendos para todo o ano de 2026. Isso é fundamental, traz clareza, permite um planejamento melhor. Então, nesse único dia, 12 de fevereiro, teremos informações sobre o passado recente, o presente imediato e o futuro próximo. É um prato cheio. Então, juntando todas as peças da nossa investigação, de um lado, temos essa análise mais sóbria que joga a recuperação do Banco do Brasil para o segundo semestre de 2026, amarrada ao sucesso de uma política de crédito mais dura. E do outro, o histórico de Bradesco e Santander funciona como um farol, mostrando que a travessia é longa, mas que dá para chegar seguro do outro lado. Exatamente. A síntese é essa tensão entre a paciência estratégica e a necessidade de resultados imediatos. Para o investidor, a decisão depende inteiramente do seu horizonte de tempo. Se o foco for em dividendos para pagar as contas no próximo ano, a ação não parece atrativa agora. Mas se o foco for na recuperação de valor de um gigante do setor, comprando um ativo de qualidade com desconto histórico, aí a oportunidade pode ser imensa. O fator decisivo será a capacidade de execução dessa nova estratégia de crédito do banco. Certo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final,
que vai além do próprio banco, sabe? Se a gente considera que os grandes bancos são um termômetro da saúde da economia, isso levanta uma questão importante. O que o movimento do Banco do Brasil, pisando forte no freio num setor tão vital como o agronegócio, nos sinaliza sobre as expectativas para a economia brasileira em geral? Seria só uma correção de rumo interna, uma febre localizada no balanço do banco, ou poderíamos interpretar isso como um sinal de alerta? Talvez o primeiro sintoma de um resfriado que pode pegar na economia como um todo no horizonte dos próximos anos. Hoje, o nosso foco é a situação do Banco do Brasil. A questão que parece dividir o mercado é se essa queda recente abriu uma oportunidade de compra histórica ou se, na verdade, é um sinal para ter mais cautela. Exatamente. De um lado, a gente tem a tese de que o investidor paciente, bom, ele vai ser recompensado. E do outro, a visão de que a recuperação pode ser lenta demais e que o preço atual simplesmente não justifica o risco. Olha, eu defendo a visão de longo prazo. A história recente, ela nos mostra uma lição muito clara. O mercado pune bancos em crise de uma forma, assim, exagerada. O Bradesco chegou a valer R$11, o Santander também passou por uma crise profunda. Quem comprou na baixa viu um retorno expressivo. A minha questão é se não estamos vendo o mesmo padrão se repetir agora com o Banco do Brasil, sabe? Eu entendo o apelo paralelo histórico, mas a situação atual tem as suas particularidades, né? Uma análise recente do BTG, por exemplo, joga um balde de água fria nesse otimismo todo, projetando um semestre ainda bem difícil e mantendo uma recomendação neutra. Eles apontam que o verdadeiro ponto de virada só deve ocorrer lá no segundo trimestre de 2026. A gente está longe disso. Mas é precisamente aí que mora a oportunidade. O investidor de valor, ele não compra o fato consolidado, ele compra a expectativa. Esperar até 2026, como sugere a análise, é chegar atrasado na festa. O banco já está tomando medidas com critérios de crédito mais rígidos. É por isso que focar o preço-teto atual ali na casa dos R$20 me parece um erro. Mas como pode ser um erro? O preço-teto é uma ferramenta fundamental de segurança para o investidor. É uma ótima ferramenta, não discordo, mas ela tem suas limitações, especialmente em momentos de virada como este. Para quem não conhece, o preço-teto calcula o valor máximo que se deveria pagar por uma ação para garantir um retorno mínimo de 6% em dividendos. O problema é que ele se baseia nos dividendos atuais, que estão, assim, temporariamente baixos porque o banco está retendo 70% do lucro para fortalecer o balanço. Isso é uma medida prudente, não um sinal de fraqueza permanente. Eu discordo que seja uma limitação. Para bancos, métricas de preço e retorno são cruciais. E não é só o dividendo. Se a gente olhar o preço sobre valor patrimonial, o Bradesco e o Santander, no auge das suas crises, foram negociados a 0,73 e 0,75 respectivamente. Isso sim era um sinal claro de desconto profundo que a gente não vê com a mesma intensidade no Banco do Brasil agora. Comprar acima do preço-teto hoje é aceitar conscientemente um retorno baixo para um risco que ainda não está claro, entende? Certo, mas o mercado se antecipa a esses números. A divulgação de resultados do quarto trimestre de 2025, que vai acontecer em 12 de fevereiro de 2026, pode ser o primeiro sinal de melhora que o mercado precisa para começar a precificar a recuperação. Quem esperar a melhora aparecer no balanço vai pagar mais caro. Mas o verdadeiro teste para essa nova política de crédito não vai ser em fevereiro. Será com os vencimentos da safra, no segundo trimestre de 2026. Investir de forma convicta antes de vermos o resultado real disso me parece mais especulação do que investimento de fato. A visibilidade sobre o impacto das provisões do agronegócio ainda é muito baixa. O valor vai ser destravado quando a rentabilidade voltar. E o próprio CFO da empresa já mencionou a possibilidade de dividendos extraordinários no futuro. Reter lucros agora para garantir a saúde do banco é a decisão correta para gerar valor lá na frente. É uma possibilidade, mas o investidor de hoje lida com a realidade. E a realidade é que o preço não oferece margem de segurança e a recuperação ainda é uma grande incerteza. A história também mostra que a recomposição da rentabilidade em bancos raramente é um processo veloz.
Em resumo, eu acredito que a gente está diante de um caso clássico onde a paciência será recompensada. A reestruturação está em curso e, para o investidor com visão de futuro, as crises geram as melhores oportunidades. E eu concluo que a prudência deve prevalecer. As incertezas de curto prazo são grandes, o preço atual não é uma pechincha e a trajetória de recuperação ainda precisa ser comprovada. O risco hoje não me parece compensar o retorno. Fica clara essa tensão, né, entre apostar no potencial de recuperação e priorizar a segurança dos fundamentos que a gente tem hoje, não é? Exato. E a divulgação de resultados lá em 12 de fevereiro vai ser, sem dúvida, um momento crucial para a gente reavaliar esses pontos e ver os próximos capítulos dessa história. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.